descansar em ti. Preciso descansar em ti. Preciso descansar em ti. Preciso descansar em ti. Oremos. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder ao seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, busquemos hoje, neste dia santo de domingo, estar mais na presença de Deus, buscando na sua palavra e nos ensinamentos da nossa igreja, como nos diz o nosso santo catecismo da Igreja Católica. Busquemos nesta palavra, que também vem da graça de Deus, mais conhecimentos, para que possamos ter mais firmeza no nosso caminhar, para que possamos buscar mais firme ainda a nossa conversão. E vamos partilhar um pouquinho do que nos diz o nosso catecismo, que está no capítulo, no parágrafo 1434, que ele nos diz: as múltiplas formas de penitência na vida cristã. Vamos falar um pouquinho sobre este tema hoje. A penitência interior do cristão pode ter expressões bem variadas. A Escritura e os padres insistem principalmente em 3 formas: o jejum, a oração e a esmola, que exprime a conversão com relação a si mesma, a Deus e aos outros, ao lado da purificação radical operada pelo batismo ou pelo martírio. Citam como meio de obter o perdão dos pecados as lágrimas de penitência, a preocupação com a salvação do próximo, a intercessão dos santos e a prática da caridade, que cobre uma multidão de pecados. É nesta graça que o Senhor nos chama a caminhar com Ele por esses 40 dias, aonde Ele se retirou, foi para o deserto, para que Ele pudesse nos ensinar a caminhar, a buscar a nossa conversão, vivenciando com muita fé, com muita força, esses 3 pilares, que é o jejum, a oração e a esmola. O Senhor mesmo nos ensina que com o jejum e a oração nós podemos expulsar até demônios, aqueles que são muito firmes e muito fortes na vida de muitos cristãos, que afastam da caminhada com Deus, que os afastam da graça de Deus. Mas com jejum e oração nós podemos expulsá-los. E o Senhor nos ensina, e a nossa igreja nos ensina neste texto de hoje, que busquemos, neste momento tão forte que vivemos da nossa igreja, que é a quaresma, possamos buscar ainda mais, não somente o jejum por aparecer, por estar a nos mostrar, dizermos que estamos jejuando, estamos fazendo penitência, mas que esse jejum sirva para a nossa conversão, para a nossa mudança de vida, que esses 40 dias possa nos levar a fazer uma reflexão sobre toda a nossa caminhada, aonde falhamos, aonde erramos e como estamos pecando, para que
o nosso jejum, a nossa oração e a nossa esmola sirva para nos fortalecer, para nos fazer homens e mulheres renovados em Cristo Jesus, renovados na graça de Deus, para sermos firmes no nosso caminhar depois desses 40 dias. Busquemos a graça de Deus, pois o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo nos diz que não basta somente nos cobrirmos de cinzas e nos vestirmos de saco, que isso é só uma estética, mas que devemos transformar o nosso coração, devemos transformar a nossa vida, devemos transformar e buscar esta transformação pela graça do jejum, da oração e da esmola. Peçamos a Deus que Ele possa nos conduzir pela força do Espírito Santo nesta quaresma, neste dia forte para buscarmos ainda mais a nossa conversão. E não somente a nossa, mas também nós nos preocuparmos com o nosso irmão, para que ele também possa encontrar a graça da sua conversão e encontrar a graça do amor de Deus. Busquemos firmemente que Ele possa nos dar esta graça, como o sacerdote fez na quarta-feira de cinza, ao traçar sobre a nossa fronte, ao colocar cinzas sobre as nossas cabeças e nos dizer: convertei-vos e credes no Evangelho. Busquemos a conversão, busquemos os ensinamentos na palavra de Deus, busquemos os ensinamentos na nossa igreja, para assim sermos fortalecidos no nosso caminhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.